Vamos lá, você faz hora extra no seu serviço? Olha, 80% dizendo que sim. Agora a pergunta 2 é para matar. Você é remunerado por isso? Meu Deus. 67% dizendo que não. Achei bem alto, viu? Alto? Pois é, falando nisso, vai Delicado. abordar esse assunto tão frequente agora. É uma tendência mesmo que se iniciou com a pandemia, essa readaptação da empresa na hora de contratar funcionários. E com a chegada também das festas de fim de ano, a gente sabe que o comércio borbulha, né? Ele reforça o número de trabalhadores. Então vamos falar um pouquinho sobre esse contrato temporário de trabalho com o advogado e professor também, Fernando Peixoto, que está muito bem vestido, escolhido pelos seguidores do Instagram, né, doutor? O look de hoje? Alinhadíssimo. Gostaram? Isso Muito. mesmo. Boa tarde, Lucas, doutor. boa tarde. Estamos bem coloridos hoje no programa, né? Gostei dessa Estamos combinação. Já com um pezinho no Natal. É verdade, Pelo estamos menos eu e a natalinos. doutora que é. Pelo menos nós já estamos de árvore de Natal, Eu quase, já tô né? na bola de Natal, já que eu comi tanto nas férias que só por Deus. viu? Vou te falar. Doutor, vamos pensar um pouquinho então sobre esse funcionamento desse tipo de contrato, né, amiga? É. Chega final de ano, a gente fica com dúvida, né? Tem que ter contrato para esses trabalhadores de pouco tempo, de um Temporário. mês, 2 meses, temporários? Tem sim. Mais uma vez, boa tarde a todos. E antes de mais nada, tá? Deixa eu só agradecer aos meus seguidores que escolheram a roupa Chique. que eu vim aqui hoje, assim, homenageando o Natal e também o Dezembro Vermelho, né? Ah, é verdade. Que é um mês de conscientização sobre o HIV. Sim. Né? Então, sim, é necessário, é importante que esse empregador, durante esse período, principalmente agora de festas de finais de ano, ele faça esse contrato. E o contrato pode ser o contrato temporário ou o contrato por prazo determinado. Existe diferença, então? São duas coisas diferentes? São duas coisas distintas. O contrato temporário é aquele previsto pela Lei 6.019, onde uma empresa contrata uma outra empresa prestadora de serviço para que ela me traga algum empregado, tá? E o contrato por prazo determinado, o empregador, a empresa, ela pode diretamente contratar o empregado. Aí ela não usa uma empresa interposta. Então, há essa diferença que é importante. Eu imaginei que fosse só o contrato direto, sabe? sim. Com quem o Existem empregador essas precisa. empresas que acabam É que prestam um serviço. Que parece que verdade. é uma terceirização, no caso, né? É uma espécie de Tá. perfeito, Lucas, é isso aí, é uma espécie de terceirização. Onde, um exemplo, uma loja, agora nesse movimento gigantesco que estamos no Natal, ela contrata uma determinada empresa para que lhe forneça mão de obra, tá? E aí essa pessoa, ela é contratada por essa forma de contrato de trabalho temporário, e ela fica por um determinado tempo. Agora, doutor, por exemplo, por quanto tempo o trabalhador pode trabalhar dessa forma, com esse contrato temporário, né, de trabalho? Que às vezes está 2 anos no temporário, né, gente? Pode, Né? a gente vê de tudo, É, né? Fica né, só doutor? de boca ali Lucas, o contrato, é você complicado. agora foi cruel, mas foi real. Real. É. Existem algumas situações que realmente algumas empresas elas extrapolam o prazo máximo desse contrato temporário, né? O prazo máximo são de 180 dias, podendo ser renovado por mais 90 dias, caso haja a manutenção daquela necessidade. Mas eu não posso passar disso. Então, período de Natal, período Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia das Crianças, Páscoa, são períodos comuns onde muitas empresas contratam empregados por esta forma, através de uma empresa interposta, mas como o Lucas colocou aqui, hein, você não pode passar de 180 dias. Porque se você fica, Lucas, durante 1 ano, 2 anos sobre essa forma, aí, infelizmente, essa empresa que tomou aquele serviço, ela passa a ser a real empregadora daquele que estava ali prestando serviço de forma temporária. Aí, no caso, tem que recorrer à justiça? Ou não, ainda existe uma conversa? Porque se a empresa, né, vamos ser É que se você sinceros, vai pra justiça, você já vai ser está nesse demitido, problema. né? E é isso Há que 2 causa, anos né? e não fez nada? A pessoa vai aceitando para não ser demitida, não é verdade? Também tem isso, também Várias a questão do situações, funcionário que precisa do emprego e acaba É aceitando a a situação. necessidade, né? Aquele empregado tem aquela necessidade, então ele vai deixando. É Mas só que verdade. para caracterizar de fato o vínculo, né, com aquela empresa que está tomando o serviço dele, ele, Águida, vai ter que realmente ingressar com uma ação na Justiça do Trabalho, mas ele entra com essa ação lá no futuro,
mais na frente, não precisa ser de imediato. Ele continua prestando seu serviço, continua ganhando seu salário, só que aí, no futuro, mais adiante, ele ingressa com ação em face dessa empresa que estava tomando o serviço dele. Perfeito. Vamos imaginar uma situação, então. A pessoa, ela passou esse prazo. De 180 dias? 180 dias. E essa loja, esse lugar, seja o que for também, não precisa ser só comércio, Não. né? Quer realmente que esse trabalhador que foi temporário volte a trabalhar para eles. Mas volte novamente como temporário. Pode fazer isso? Fazer Olha, 2 contratos? Pode. Excelente pergunta. Um seguido do outro? Não, Ah. calma. Poder, eu posso. Tá. Sim. Mas eu tenho que ter um lapso, De pelo quanto? menos de 90 dias, Nossa. para que aquela bastante empresa possa te 3 meses. recontratar para você prestar serviço ali de novo como temporário. Imaginemos que eu comecei a trabalhar na empresa X e eu fui contratado por 2 meses. Entendi. Vamos lá, dezembro e janeiro. Fevereiro, aquele empregador, ele quer me trazer de volta como temporário. Ele pode? Não. Ele vai ter que esperar 90 dias para me recontratar para continuar trabalhando naquela mesma empresa. Porque se ele fizer o contrário, vai haver um vínculo direto com ele. Então, Isso independe se for um contrato direto com a pessoa ou terceirizado, como o Lucas mencionou, com a empresa colocação. terceirizada. Ótimo, Águida. Vamos imaginar que o empregador, ele fez um contrato por prazo determinado. Eu, diretamente, contratei o Lucas por um período X. A mesma coisa. Eu, empregador, também terei que esperar um prazo para recontratar o Lucas como meu empregado por prazo determinado. Tá? Entendi. Agora, se for terceirizado, depois a pessoa gostou tanto, quer levar para ela, pode. Pode. Ótimo. Aí não é o tem que a gente, problema. Aí é a é a melhor notícia que a situação. gente sempre quer dar É, aqui, né? tomara que dê Com certo. os contratos temporários. Isso. Essa situação De fazer a do efetivação. temporário, né, essa situação excelente da sua colocação, porque assim, muita gente que começa a prestar serviço como temporário, ele está desempregado já há algum tempo, ele está fora do mercado já há muito tempo, então ele conseguiu aquela oportunidade. Então ele dá o máximo possível para ser contratado por aquela empresa. E isso é possível fazer. Que bom. É isso. Daqui a pouco, então, a gente volta com mais informações, inclusive falando sobre uma outra questão que bomba muito agora, que são as horas extras. Ai, Tá ai, bom? É isso. O professor Fernando Peixoto está aqui, especialista em direito trabalhista, falando sobre contrato temporário de trabalho. Pode mandar sua dúvida ou comentário para a gente. O WhatsApp é 12 997167989. E a gente está falando dessas situações mesmo, né, amiga? Que muitas vezes acontecem, que as pessoas, às vezes, ficam sem saber direito o que é correto ou não. Por exemplo, vamos pensar nesse funcionário que está ali temporário. Ele tem direitos ou não? Todos os direitos. Ele é empregado, só que ele é empregado daquela empresa interposta, ou seja, aquela empresa prestadora. E ele tem direito a receber a mesma remuneração daqueles que prestam serviço na empresa tomadora. Ele tem direito a receber o descanso semanal remunerado, férias, 13º, hora extra se porventura ele trabalhar em horário superior às 8 horas trabalhadas. Ele tem direito a receber o adicional noturno, ou seja, ele receberá os mesmos direitos dos outros trabalhadores, normalmente. Agora, doutor, vamos supor que a empresa prestadora de serviço, essa empregadora, né, do trabalhador temporário, não honrou com essas obrigações. Para quem fica a responsabilidade? Como o funcionário deve recorrer? Nossa, Águida, que pergunta, assim, interessantíssima e muito importante. Porque é o seguinte, quando se é feito um contrato um contrato temporário, aquelas duas empresas, elas firmam um contrato, tá? A empresa tomadora e a empresa prestadora. E se a empresa prestadora não cumpre com suas obrigações, quem vai cumprir é aquela empresa tomadora, ou seja, aquele que contratou a empresa interposta, ele deve fiscalizar se esta empresa vem pagando corretamente o salário, a hora extra, porventura um adicional noturno, se está se fazendo os recolhimentos de FGTS, INSS, porque se esta empresa não fizer, quem vai ficar responsabilizado é a empresa tomadora, ou seja, a responsabilidade ela é subsidiária. Primeiro, a empresa prestadora. Depois, a empresa tomadora. Perfeito, doutor. Pensar um pouquinho também sobre esse contrato.
ele é vantajoso realmente para a empresa, até mais para a empresa do que para o trabalhador? Olha, é um contrato vantajoso, sim. Por quê? Olha só, imaginemos que eu contratei o Lucas, melhor, eu contratei a empresa da Águida para me fornecer uma mão de obra X. E a Águida mandou o Lucas para fazer aquela prestação de serviço ali comigo, na minha empresa. Eu não gostei do trabalho do Lucas. Eu não gostei da forma como ele está desempenhando. Eu não gostei da forma como ele vem atuando. O que é que eu faço? Falo para a Águida, que é a dona daquela empresa prestadora, e digo, Águida, por favor, substitua o Lucas, porque ele não está me agradando. E eu não tenho nenhum tipo de prejuízo. De dor de cabeça? Não tenho nenhuma. Então, eu acho que para o empregador, isso é vantagem. Né? Essa, na minha opinião, é uma das vantagens. Né? Ele tem uma segurança, né? Porque ele não vai se responsabilizar diretamente com aquele empregado. Tem essa possibilidade de fazer a troca do empregado. Então, é sim vantajoso. Se torna mais prático, né? É mais prático. É isso, muito mais prático. Ó, daqui a pouquinho, então, a gente vai falar sobre a questão das horas extras. Será que é possível fazer quantas horas extras? Será que, por exemplo, os empregados, né, que pedem para o funcionário fazer uma hora extra hoje, depois e depois, sabe assim, todos os dias? Porque acontece. Olha, toda terça-feira a gente tem aqui assuntos ligados ao seu direito, sempre com advogados especialistas, né? Hoje o professor Fernando Peixoto está com a gente aqui no Falando Nisso, falando sobre direito trabalhista. E agora a gente vai abordar a questão das horas extras. Por exemplo, professor, o funcionário, ele pode trabalhar além da sua jornada que está acordada ali no contrato? Olha só, o empregado ele é contratado por um tempo de 8 horas, exemplo, de 8 horas, 6 horas, a depender de sua jornada, 12 por 36. Então, ele deve trabalhar dentro da sua jornada. Quando você fala em possibilidade de extrapolar essa jornada, estou falando de questões excepcionais. Por isso que se chama hora extraordinária, hora extra. Ele pode trabalhar além da sua jornada. Acho que não deve, mas pode. Às vezes aconteceu alguma coisa e precisou ficar. Vamos precisou, né? Vamos ser ok. Isso, a pessoa ficou a mais. Tudo bem. Acontece. Isso, agora, existe um limite para isso? Porque todo dia precisa. Aí é complicado também. Olha só, a lei, a nossa legislação, ela tem um limite diário de horas extras. Ou seja, eu não posso extrapolar 2 horas por dia, tá? É o que a lei prevê. Só que na prática, nem sempre isso acontece. Eu tenho certeza que você aí de casa conhece alguém, seu marido, seu amigo, sua esposa, seu vizinho, que entra no trabalho às 8 e só volta para casa 10, 11 horas da noite. Ou seja, ele trabalhou muito mais do que aquelas 2 horas permitidas pela lei. Então, mas todo empregador deve observar esse limite máximo de 2 horas por dia. Agora, por exemplo, o empregado foi convocado para fazer as horas extras ali. Poxa, eu não posso. Ou seja, ele pode dizer o não? Pode dar a negativa para a empresa? Pode. Tá? O empregado ele não é obrigado a trabalhar depois do horário. Por isso que eu falei para vocês. Ele foi contratado numa jornada de 8, jornada de 6 ou jornada 12 por 36. Cumpriu a sua jornada? Ok, um abraço, tchau, fui. Então, se esse empregador, como o Lucas falou agora há pouco, hoje, amanhã, depois, Sim. Todo dia esse empregador pede para que ele fique depois do horário, aí a coisa começa a complicar, porque quando você trabalha além do horário, acho que todos nós aqui já fizemos isso, né? Sim. Dia a gente já trabalhou, 2 dias, uma semana, e como é que nós ficamos? Exaustos. Esgotados. A alma chora. Não é verdade? Com certeza. Aí a gente chega em casa e só quer o quê? Deitar na cama e esquecer que o mundo existe. Com exaustão porque a gente mesmo. está exausto. Exausto. E é difícil, né? Agora, uma situação meio louca, mas vamos pensar, né? O empregador fala para o funcionário, pode ir embora, não precisa ficar. Mas o funcionário, ele quer fazer a empresa crescer, quer fazer dar tudo certo. E ele insiste em Às ficar. vezes não, ou às vezes precisa entregar aquele trabalho no dia, porque tem o deadline, Como tem que o eu vou prazo embora? para o cliente. Aí ele fica. Ele tem que receber essas horas extras ou Nossa, boa o pergunta. patrão falou, pode ir embora, ele quis ficar, não. Lucas, essa pergunta várias pessoas já me fizeram, do tipo, bem, eu tô aqui na empresa e meu empregador mandou embora.
Mandou ir pra casa, disse, ó, acabou seu horário, vai pra casa. Mas eu tinha o que fazer, e aí, o que é que eu faço? Vai embora. Ah, é? Mas, se você continuou trabalhando, mesmo que seu empregador tenha dito, Lucas, vá pra casa, já deu seu horário. Águida, já deu seu horário, vai embora. E você continua trabalhando, este empregador terá que assumir, sim, o pagamento das horas extraordinárias. Por quê? O negócio é do empregador. Cabe a ele a fiscalização. Ah, mas se o empregado não quiser ir embora, pega pelo braço e direciona para a porta e vai embora. Ou Desliga o computador. Desliga o computador. Né, Mas faz- se este com empregado... dá licença que já chegou seu horário, vamos embora. É. Mas se esse empregado permanecer trabalhando, esse empregador terá sim que assumir essas horas extras. Nossa, gente. Agora, só mais uma dúvida. Por exemplo, naquele caso das horas extras em que o funcionário está sendo obrigado a fazer todos os dias, qual é o melhor caminho, já que não é algo correto? Né? Qual é o melhor caminho? Conversar primeiro com o chefe? Para ser mais delicado? Imagina Difícil, no nosso né? país, onde temos mais de 12 milhões de pessoas desempregadas, e você chegar para o seu empregador e falar para ele, bem, hoje eu não vou ficar, amanhã eu não vou ficar, depois eu não vou ficar, eu tenho que ir embora. O que é que eu faço? Com certeza, consequentemente, você vai ser dispensado, né? Então, se está fazendo hora extra, porventura ainda não estiver recebendo, vai guardando essas informações, conversa com o seu empregador, depois você pode procurar um sindicato, você pode conversar depois com um advogado, mas receber, se seu empregador não pagar naquele momento, só a posteriori, talvez, com uma ação trabalhista. E já já a gente vai conversar com o doutor, então, para ele explicar para a gente se a empresa não paga, mas ela abona você, de repente, de dias de trabalho, compensando as horas extras que você tem. Já estamos de volta e no último bloco estamos falando sobre horas extras e quais são as regras, né, que tanto os empregadores quanto os empregados devem seguir. E a gente estava nesse bate-papo, antes de voltar do intervalo, falando sobre a questão do WhatsApp no trabalho, principalmente quem tem o WhatsApp, sabe, da empresa. A pergunta que fica, professor, é a seguinte: é configurado hora extra se eu respondo ou se eu estou trabalhando na minha casa pós-expediente com o WhatsApp da empresa? Águida, essa pergunta é bombástica, viu? Porque tem muitos empregadores que fornecem ao empregado o telefone e colocam ele no grupo. Então, Sim. empregador, após o horário de trabalho, não fique conversando com seus empregados naquele grupo da empresa, tá? Isto pode configurar, sim, trabalho extraordinário. Se eu mando uma mensagem no grupo de trabalho, Lucas, como é que você tá? Dormiu bem hoje, meu querido? Um abraço, tchau. Ok. Não tem problema. Mas se eu pergunto, Lucas, você já mandou a pauta de hoje? Ah, tá, tem Como que é que tá? perguntar. Tem que ter, Tá. lógico, tem que Tem ser um que ter. papo direcionado à sua atividade. Lucas, a pauta tá atrasada. E você já conseguiu fazer? E você já fez aquela pesquisa? Entendi. Aí sim. Mas se 6 horas da manhã eu mando o material para ser executado pelas 9, não tem problema. Eu vou contar uma coisa, Qual? 6 horas da manhã o meu WhatsApp toca. Tim! É o Lucas já mandando É bom você me ensinar, várias doutor. mensagens, mas a Olha, gente bom. entende, né? Isso é Fala a arriscado, verdade. hein? Isso é, não, é melhor, acho melhor você não fazer. Ai, tem que ser 6 na hora- horas da manhã, Tadinho. Ai, você gente. conversando com os Então tá. colegas de trabalho no grupo do trabalho. Então, a Isso partir de amanhã eu vou pode mudar, gente. ser caracterizado hora Mas eu não sou extra, hein? chefe, Toma não, cuidado. viu? Eu não sou chefe. O pessoal de casa, eu não sou chefe. Mas Não é que a tem gente problema. se comunica desde Não cedo. precisa ser o chefe. Que eu não vou mais fazer Pode isso. ser o seu colega de trabalho conversando com você sobre a sua atividade. Ah, então não vou Imagina mais que a fazer. Águida manda pra você, Lucas, Luquinhas amigo, cadê o material de hoje às 6 6 da horas da manhã. manhã? Eu já mandei mensagem no sábado para tirar uma dúvida, doutor. Cuidado, hein? Bom Isso é saber. arriscado. Né, Maíra? A Maíra tá só ouvindo, né, amiga? Ah, Maíra é. Bom saber que eu vou fazer o É uma certo das que agora. responde. Vou fazer o certo também. Daqui a pouco a gente volta, é isso Tô mesmo. aprendendo aqui, gente. Deus me ajude. Ele tá da cor da... Tchau. Vamos de mito ou verdade? Rapidinho, doutor, acho que dá tempo. Vamos lá, então. A gente lê a frase, o doutor fala se é mito ou verdade e rapidamente o porquê você explica pra gente. Primeira frase. As horas extras podem ser pagas, isentando a mesma quantidade de horas do dia a dia do trabalhador. Olha, o empregado que trabalha em hora extraordinária pode cair no banco de horas. As horas podem ir para o banco de horas e o empregador não pagar aquele valor. Então é verdade, então pode é ser. verdade. Perfeito. Doutor, muito obrigada pela sua participação, pela sua vinda aqui. A gente agradece e com certeza você vai voltar outras vezes. Eu que agradeço, obrigado mais uma vez e obrigado a vocês que voltaram, inclusive, para vir aqui com essa roupa hoje, hein? Chique. Até a próxima.
Valeu, doutor. Obrigado, você em casa também. Beijo Ai, que pra você, delícia. gente. Boa tarde. Tchau, a gente se vê amanhã.